Como nós vamos identificar agora que no meu circuito elétrico tem um resistor, tem uma resistência elétrica? Há duas maneiras de representar um resistor elétrico num circuito elétrico. E esses dois modelos são o modelo americano e nós temos aqui o modelo europeu. Esse modelo americano parece uma graminha. Então aqui tem uma resistência elétrica. Alguma parte do meu circuito elétrico tem um resistor ali. Alguém que está controlando a corrente elétrica do meu circuito pelo efeito Joule. Isso também representa um resistor. Então essas duas maneiras são maneiras de representar um resistor em um determinado circuito. Agora vamos colocar como exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma pilha, todos nós sabemos, polo negativo da minha pilha, polo positivo. E para minha lâmpada acender, meu circuito precisa estar fechado. Meu circuito está aberto, então minha lâmpada está apagada. Para minha lâmpada acender, eu tenho que pegar esse fio e fechar aqui, em qualquer ponto. Eu posso fechar no ponto 3, eu posso fechar no ponto 2, ou eu posso fechar lá no nosso ponto 1. Aonde que eu vou conectar a minha lâmpada aqui, aonde que eu vou fechar o meu circuito, que minha lâmpada vai ter maior brilho. Então, para ter maior brilho, se eu conectar no ponto 1 aqui, fechar o meu circuito no ponto 1, que está aberto, fechei o meu circuito ali no ponto 1, então a corrente sai da minha pilha, atravessa todo o circuito da lâmpada, passa por aqui, apenas por esse pedaço de resistência no meu circuito elétrico. Esse pedaço todo de resistência elétrica fica inutilizado. Então aqui eu vou ter uma menor resistência elétrica, então eu sei que eu vou ter uma maior intensidade de corrente elétrica. Maior intensidade de corrente, maior brilho da minha lâmpada. Então se eu conecto aqui, fecho o meu circuito no ponto 2, o brilho da lâmpada diminui. E se eu conecto em 3, o brilho da lâmpada diminui mais ainda. Porque em 3, quando eu fecho o meu circuito, nesse ponto aqui, que eu estou chamando de 3, eu estou usando uma maior resistência, então a corrente elétrica do meu circuito está diminuindo. De menor corrente elétrica, melhor brilho da nossa lâmpada. Esse potenciômetro ou reostato, ele serve para quê? É fazer isso aqui, controlar o tamanho da resistência elétrica. Controlando o tamanho da resistência elétrica, eu controlo a corrente elétrica do meu circuito. Mas cuidado, que para chuveiro isso é um pouco diferente. Vamos supor que eu tenho uma resistência de chuveiro elétrico aqui. Nós sabemos que quando a gente aciona o chuveiro, essa resistência elétrica começa a dissipar energia em forma de calor, ela vai aquecendo e a água passa aqui, troca calor com essa resistência e cai aquela água quentinha do chuveiro. Então é o seguinte, eu tenho três opções. Vamos supor que eu tenho a opção água morna, água quente e função queimadura de terceiro grau. Nós já sabemos que tem pessoa que gosta de tomar banho com água mas muito quente. Então tem três opções. Morna, quente e função de queimadura de terceiro grau. Qual dessas opções aqui vai ser a função queimadura de terceiro grau? Será que na 3? Prof, vai ser na 3, porque eu estou usando maior resistência, então vai ter mais energia dissipada em forma de calor. Aí que nós enganamos. No chuveiro é o contrário. Aqui vai ser a função queimadura de terceiro grau. Vai ser água muito quente. Aqui, na 2, vai ser a água que eu posso considerar quente. E quando conecta na 3, vai ser a água morna. Mas aqui está usando uma menor resistência. Tem tudo a ver com a potência dissipada por um resistor. Como nós vamos calcular essa potência dissipada por um resistor? A diferença de potencial elétrico nós podemos representar pela letra V. Então, DDP, nós podemos representar pela letra V ou a letra U. Então, depende muito do material didático que você está estudando no momento. Então, DDP vai ser representado pela letra V ou pela letra U. E como nós vamos calcular a potência elétrica de um aparelho? Qual que é a energia que ele vai dissipar ali? A potência elétrica é a famosa equação do π.
A potência elétrica depende da intensidade de corrente e da diferença de potencial que esse aparelho está submetido. Agora, qual que vai ser a energia dissipada por um resistor? Nós não vimos no quadro anterior que a diferença de potencial é igual a resistência elétrica vezes corrente? Então, se no lugar de V eu coloco VRI, então vai ficar assim, ó, potência é igual a corrente vezes DDP, R vezes I, fica R vezes I. Então, nós temos que potência é resistência vezes o quadrado da corrente elétrica. Então, pera aí, olha aqui, ó, voltando para o nosso chuveiro. Então, a potência é diretamente proporcional ao tamanho do resistor, mas diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Então, quando eu coloco no ponto 1 aqui, eu aumento a corrente. Então, aumentando a corrente, eu aumento a potência dissipada em forma de calor com o quadrado dessa corrente elétrica. Então, se eu diminuo a resistência, diminuo a potência dissipada, mas só que eu vou aumentando a corrente, então a potência vai aumentando com o quadrado da corrente. E se eu pego o VRI, separo R, por exemplo, aí fica V sobre I, e jogo na minha equação aqui, eu vou ter também que a potência elétrica, ela é a DDP ao quadrado sobre R. DDP ao quadrado sobre R. Então, eu tenho aqui, ó, 3 maneiras de calcular a potência dissipada. Então, vai depender de quais dados que você tem. Então, se eu tiver corrente DDP, eu uso essa equação. Se eu tiver resistência e corrente, eu uso essa equação. Se eu tiver DDP e resistência, eu vou usar essa equação. Beleza? Então, gente, muito obrigado e em breve nos veremos de novo com mais aulas aí. Valeu, grande abraço.